Olá, você quer ser uma pessoa mais paciente? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da paciência e esse vai ser o último vídeo falando a respeito desse assunto, porque eu já terminei de ler o livro e eu vou estar fazendo vídeos a respeito de outros livros também que eu já tenho lido e que eu acho importante estar trazendo aqui nesse canal. Bom, e a pergunta que eu fiz no início, se você quer ser uma pessoa paciente, está em suas mãos o poder de escolha. E por quê? Porque lendo esse livro, eu pude observar que a paciência é uma decisão. Isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa que ser paciente é uma pessoa que já nasceu com esse sentimento, já é uma pessoa mais paciente, e na verdade não. Nós podemos tomar a decisão de ser uma pessoa paciente. Porque é claro que tem determinadas pessoas que já têm já um comportamento ou até mesmo um temperamento que é mais fácil para ela ser paciente do que outras. Mas cada pessoa, independente do seu tipo de temperamento, pode sim decidir ser uma pessoa paciente, decidir agir com paciência. Porque a paciência é algo que a gente precisa estar fazendo a cada dia, tomando essa decisão de ser paciente. Porque cada dia que nós vivemos, nós temos oportunidade de demonstrar paciência ou pressa ou a falta de paciência. Então, por isso que no livro, finalizando o livro, a autora diz que paciência é uma decisão. E muitas vezes nós não conseguimos ser paciente porque a gente acha que paciência já é algo que nasce com a pessoa. Não, não é isso. A gente pode sim conseguir ter uma vida mais paciente, mas para isso a gente precisa decidir e precisa estar tomando decisões, fazendo escolha que venha nos tornar mais paciente. Bom, então nesse livro também tem algumas dicas que ela dá a respeito da paciência, e uma coisa que eu achei muito importante foi ela dizendo a respeito de a gente ter paciência conosco mesmo, porque muitas vezes queremos ter paciência com as outras pessoas. E com a gente, será que temos paciência? Porque realmente, gente, tudo na vida a gente precisa primeiro estar bem conosco mesmo para que a gente possa estar bem com as outras pessoas. Porque se a gente não consegue ter paciência com a gente mesmo, será que a gente vai conseguir ter paciência com o próximo? Provavelmente não, ou vai ser muito difícil. Então é por isso que é importante a gente estar fazendo essa análise. Será que eu tenho tido paciência comigo mesmo? E para saber isso, a gente precisa fazer uma reflexão. Como é que nós agimos conosco mesmo quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que o resultado não é positivo? Porque às vezes tem pessoas que ela se martiriza tanto quando ela comete um erro, quando ela faz algo e o resultado não é o esperado, ela mesmo fica se martirizando com tantos pensamentos negativos, às vezes até com palavras negativas, falando mal de si mesma. E isso é ruim, porque toda vez que a gente fala algo negativo a nosso respeito, a nossa mente aceita isso como verdade. Então é por isso que a gente não deve estar falando palavras negativas sobre nós mesmos. Precisamos sim falar coisas positivas e para isso a gente precisa ter paciência. Porque a vida é assim, nem sempre nós vamos ter o resultado que nós queremos. Muitas vezes podemos fazer algo até com muito esforço, muito trabalho, esperando um bom resultado, mas às vezes esse resultado não vem da maneira que a gente queria. E para isso a gente precisa ter paciência para aceitar. Nesse livro também a autora fala a respeito da paciência, que ela nos ajuda a aceitar as coisas que acontecem em nossas vidas. Porque nós sabemos que na vida não é um mar de rosa. Tem muitos momentos difíceis, tem coisas ruins que acontecem e muitas vezes a gente não pode fazer nada, só aceitar aquela situação e ter paciência que no momento certo aquilo pode ser resolvido. Então é por isso que a gente precisa sim de ter paciência, porque tem coisas em nossas vidas que mesmo que a gente tenha se esforçado, tenta fazer algo melhor possível para ter um bom resultado, às vezes esse resultado não vem da forma que a gente espera. E para isso a gente precisa aceitar que na vida é assim. Podemos fazer muitas coisas esperando um bom resultado e esse resultado não vem. Então a paciência já nos ajuda
a aceitar essas situações da vida, que isso existe, todo mundo passa por isso. Às vezes queremos algo, mas não é do jeito que nós queremos. E para isso a gente precisa tomar essa decisão a cada dia. Cada dia escolher, ter atitude que nos ajude a ser paciente e não pessoas estressadas ou até mesmo apressadas. Então, esse livro trouxe muitas lições para a minha vida. É um livro que eu gosto muito, eu já li várias vezes. E como foi o primeiro livro, o primeiro assunto desse canal, e até hoje é o vídeo mais assistido, o vídeo que fala a respeito da paciência, de como a pressa é prejudicial. E realmente nós sabemos que a pressa ela pode trazer muitos malefícios para nossas vidas. E muitas pessoas querem ter mais paciência, mas não sabem como. E às vezes já tem uma crença limitante que só pessoas que têm certo perfil pode ser paciente. Não. E a paciência é uma escolha. A gente tem que escolher agir com paciência diante das situações. Bom, e então a situação que a gente já pode até mesmo estar praticando a paciência é na hora que a gente vai falar com alguém. Às vezes eu não sei você, mas tem pessoas que ela é tão impaciente que não deixa a outra pessoa nem terminar uma frase, ela já está respondendo antes de ouvir. Além de ser até uma questão de falta de educação, né? Porque a gente sabe que não esperar alguém terminar sua frase e já está respondendo antes de ouvir é falta de educação. E muitas vezes isso é sinal da falta de paciência, porque tem pessoas que ela é tão apressada que basta alguém falar algo, ela já está completando a frase da pessoa, porque ela não tem nem paciência de ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então, gente, a partir de hoje, você que tem esse hábito, preste mais atenção nisso. Toda vez que você for conversar com alguém que vem logo aquela vontade de você cortar a fala da pessoa e falar logo a sua, tenha paciência, espere essa pessoa terminar de falar, porque fazendo assim você já vai estar trabalhando a questão da paciência em sua vida. Isso é uma dica simples, coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E aqui nesse canal eu não trago dicas difíceis, porque geralmente as coisas que eu trago aqui nesse canal eu estou aplicando em minha vida. Então é por isso que eu só falo coisas simples mesmo do dia a dia, que é fácil para qualquer pessoa colocar em prática. Então, para você que está querendo ser uma pessoa mais paciente, mas não sabe como, então já comece colocando essa dica em prática. Se você tem esse hábito de cortar as pessoas no meio da fala, tenha paciência, espere a pessoa terminar a sua fala para você falar, para você responder. Porque se a gente fazer isso todo dia, a gente já vai estar trabalhando a paciência em nós. Já, já vamos estar habituando a nós mesmos a ter paciência nessa situação. E muitas vezes situações que a gente vê muita falta de paciência hoje em dia é no trânsito. Então tem pessoas que ela não tem paciência nem de esperar o sinal abrir e já está passando no sinal vermelho. Então a gente também precisa ter paciência nessa situação, porque além de causar um acidente, ainda a pessoa está o que desrespeitando uma lei de trânsito. Então, para você que é impaciente, que não tem nem paciência de esperar o sinal ficar verde, já está agindo no sinal vermelho, já sai logo, então procure ser mais paciente. Procure esperar o seu momento certo de você seguir, porque fazendo assim a cada dia, a gente vai estar trabalhando a paciência. Não adianta apenas a gente disser eu quero ser mais paciente se a gente não faz nada para isso. Porque todo dia, gente, nós temos oportunidade sim de exercer a paciência. Agora só depende de nós. Se nós vamos querer fazer algo que trabalhe em nós a paciência ou se a gente vai querer agir no automático, sendo pessoas apressadas mesmo. Então a decisão está em nossas mãos. Somos nós que vamos fazer a diferença, somos nós que vamos escolher o que nós queremos para nossas vidas. Queremos levar uma vida com mais paciência, com mais qualidade ou viver na pressa, até mesmo trazendo doenças para a sua própria vida, ansiedade e tantas outras coisas que nós vemos que vêm com a pressa, com o estresse do dia a dia. Então, essas dicas nós podemos colocar em prática. Às vezes são coisas simples e que a gente não tem nem essa paciência de fazer, às vezes a gente nem observa que se a gente fazer essas coisas, esperar alguém terminar sua frase, poder a gente falar, esperar o sinal estar verde para a gente seguir. Então, isso são coisas simples, mas que vai estar trabalhando a paciência em nós.
Então, você que se acha muito apressado ou até mesmo estressado, procure fazer isso até mesmo hoje. Provavelmente hoje você deve ter alguma coisa em sua vida que requer um pouco de paciência. E é só você que pode fazer isso por você mesmo. Ninguém pode trabalhar a paciência em você mesmo. Você que tem que trabalhar isso. Então, essa é uma dica simples. Deixa eu ver aqui, eu fiz a minha colinha, porque geralmente os meus vídeos não têm cortes. Eu começo gravando e vou até o final. Então, fiz a cola aqui para que eu não pudesse esquecer nada. Bom, já falei a respeito da paciência no falar, paciência no trânsito. Ah, e um ponto também aqui interessante é de ser paciente até mesmo para esperar ser servido num evento. Às vezes, geralmente, quando eu vou para a festa de casamento, de aniversário, às vezes tem pessoas que elas são tão impacientes que não têm paciência de esperar chegar algo em sua mesa, de ser servido, ela já vai atrás buscar o seu prato. Então, isso é uma falta de paciência e até uma falta de educação também. Então são coisas que a gente precisa trabalhar em nós. É algo até engraçado e simples, mas que muitas vezes acontece. Podemos observar que eventos que tem comes e bebes, muitas pessoas agem com falta de paciência, já querendo ser o primeiro a ser atendido, e não é assim, gente. Na vida, tudo tem limites, tudo tem regras, então a gente precisa respeitar. E quando a gente é uma pessoa que tem paciência, a gente sabe respeitar as regras. E geralmente quem não tem paciência não quer esperar o seu momento, não quer esperar a sua vez, quer passar na frente de todo mundo. E essa atitude já demonstra que a pessoa é uma pessoa apressada. Mas mesmo a gente sendo pessoas apressadas, mas existe momento que a nossa pressa não vai adiantar. Ou sendo apressado ou não, a gente vai ter que aprender a esperar a nossa vez. Então, você que tem um hábito de sempre querer ser o primeiro em tudo, passar na frente de todo mundo, comece a analisar essa situação. Será que você não consegue mesmo esperar a sua vez? Tem que passar na frente de todo mundo? Porque realmente, se a gente se esforçar um pouco mais, eu acredito que a gente consegue sim esperar a nossa vez de ser atendido. Então, isso já vai fazer uma diferença em nossas vidas e já vai nos ajudar a ser pessoas mais pacientes. Então, é muito importante, gente, nós estamos analisando tudo o que nós estamos fazendo. E aqui um segundo ponto que eu anotei a respeito da importância da paciência, é que no livro a autora diz que a paciência é a essência da civilidade. Então, isso como eu já tinha falado a respeito de esperar a sua vez. Porque na sociedade nós sabemos que sempre tem ambientes, tem locais que a gente precisa pegar a fila, a gente precisa respeitar a nossa vez na fila, a gente não pode sair querendo passar na frente de todo mundo. Então nós temos que respeitar. E a sociedade ela funciona porque tem pessoas que têm paciência de esperar a sua vez. Já pensou se todo mundo fosse apressado, quisesse ser o primeiro em tudo, não respeitasse as filas, não respeitasse nenhum direito de pessoas que têm prioridade, como não seria o caos na sociedade? Então, até mesmo para que uma sociedade caminhe bem, é necessário que a gente tenha paciência para aguardar o nosso momento, aguardar a nossa vez. E porque quando a gente não tem essa paciência, a gente pode estar trazendo até um caos para o ambiente no qual a gente está inserido. Então é por isso que a paciência é uma virtude que ela ajuda até mesmo na civilidade. Uma cidade mesmo que a autora do livro falou que ela foi para uma sessão da Câmara, ela ficou admirada de ver a paciência daqueles cidadãos, porque todos eles esperavam a sua vez de falar, ouvia, cada um ouvia o outro atentamente, não interrompia, e ela ficou admirada que aquela paciência também demonstrou uma certa educação na vida daquelas pessoas de uma cidade que ela foi. Então é isso mesmo, quando a gente sabe esperar a nossa vez, além da gente estar respeitando o outro, nós também estamos demonstrando que somos pessoas educadas, que nós respeitamos a vez do outro, o tempo do outro, e fazendo assim a gente também podemos ser respeitado, porque não adianta a gente só querer ser respeitado a nossa vez, o nosso tempo, e a gente não querer respeitar o tempo do outro. Então é por isso que a gente precisa fazer a nossa parte para que isso também retorne para nós. E outra coisa aqui também do livro que eu anotei para não esquecer, é que já no final do livro a autora faz uma pergunta: aonde é que você está indo com tanta pressa? E essa pergunta me fez refletir muito,
Muitas vezes nós agimos com tanta pressa, queremos logo conseguir os nossos objetivos que a gente nem para analisar a nossa jornada, a nossa caminhada, que o nosso foco está apenas no final, na chegada do nosso objetivo. E muitas vezes essa pressa toda só acaba nos atrapalhando, porque tudo que a gente quer realizar em nossas vidas existe um processo. E a gente precisa também passar por esse processo até para a gente ter experiência. E tem pessoas que elas são tão apressadas que ela não quer passar por processo nenhum. Quer adiantar tudo, quer que tudo aconteça num passe de mágica na vida dela. E isso é ruim, gente, porque tudo que nós fazemos é bom a gente apreciar o processo. Porque quando a gente aprecia o processo das coisas, nós vamos ganhar mais experiência e podemos até ajudar outra pessoa que venha passar pelo nosso processo, pelo mesmo processo que nós já passamos. Mas se a gente não tem paciência de passar pelo processo, adiantamos tudo para chegar logo ao resultado, a gente não vai poder nem ajudar alguém que precisa da nossa ajuda. Às vezes alguém pode vir até nós fazer uma pergunta: como foi que você resolver aquela situação? E se a gente não passou pelo processo, apenas adiantou as coisas, a gente nem vai saber o que responder. Não vai ter uma experiência para passar para essas pessoas. Então é por isso que a gente precisa também analisar: será que eu estou vivendo com tanta pressa que eu não estou nem mesmo observando os processos que eu estou passando em minha vida? Será mesmo que vale a pena viver com tanta pressa e às vezes perder até fases importantes de suas vidas? Porque as fases das nossas vidas que nós passamos não volta mais. E muitas vezes ficamos com tanta pressa de querer logo chegar a determinado lugar, ter logo aquele resultado, que a gente esquece de apreciar o caminho até aquele objetivo que nós queremos, porque a nossa caminhada também é importante. Claro que o resultado é tudo que nós queremos, mas a caminhada até o resultado é algo importante. Quando a gente lê um livro, ou até mesmo assiste um vídeo de alguém que conseguiu sucesso, geralmente essa pessoa passou por uma trajetória. E ela sempre relata como foi o início da vida dela, como ela iniciou determinadas coisas e realmente, às vezes iniciou com muita dificuldade, mas ela passou pelo processo e hoje ela tem experiência, tem autoridade para falar com aquelas pessoas que estão iniciando. Então, se essas pessoas que passaram por esse processo e hoje em dia estão no lugar de vitoriosos, se fossem pessoas apressadas que não quisessem passar pelo processo, não seria visto como exemplo. Às vezes não estaria até mesmo fazendo livros, contando a sua história de vida, até mesmo com vídeos motivacionais. Por quê? Porque ela não passou pelo processo. Então, por isso, gente, que passar pelo processo em nossas vidas é importante. Às vezes nós não queremos, porque nós queremos ver logo o resultado, mas o processo é importante. É por isso que muitas vezes tem pessoas que quando vê alguém que conseguiu sucesso, fica só falando e às vezes querendo o sucesso da pessoa, mas ela não sabe o processo que a pessoa passou para chegar até onde ela chegou. Então, todos nós precisamos passar por processo e a gente precisa aprender com esses processos, porque cada processo que a gente passa em nossas vidas tem uma lição a nos ensinar. Então é por isso que a gente precisa estar atento e aprender a lição, porque às vezes tem coisas em nossas vidas que demora a passar porque a gente ainda não aprendeu a lição necessária que aquela situação quer nos mostrar. Porque cada dificuldade que a gente passa em nossas vidas tem algo a nos ensinar. Eu acredito nisso. Então é por isso que a gente precisa estar atento a esses sinais. E se a gente viver uma vida de pressa e não observar esses sinais, muitas vezes a gente vai estar o quê? Andando em círculo e não chega a lugar nenhum, porque a gente ainda não aprendeu o que é que essa situação quer me ensinar. Geralmente toda dificuldade tem algo a nos ensinar. E quanto mais rápido a gente aprender a lição, mais rápido a gente vai conseguir sair daquela situação difícil. Mas para isso a gente precisa estar atento e não vivendo no automático, porque se a gente viver no automático, a gente não vai conseguir observar esses sinais que às vezes a vida está nos dando. E às vezes tem pessoas que vivem com tanta pressa que até a vida dá sinais a ela de que a saúde dela não está bem, mas ela não consegue observar esses sinais por causa da pressa. Às vezes é a preocupação só com a chegada, é a preocupação só com conseguir logo seus objetivos
e os sinais estão aí, mas elas não estão conseguindo ver. Então, gente, é necessário a gente ter essa reflexão e a paciência nos ajuda a observar os sinais. A paciência nos ajuda a refletir a respeito das nossas vidas. O que é que nós queremos? Será que vale a pena viver com tanta pressa, às vezes até perdendo a saúde só para conseguir logo um determinado objetivo? E quando a gente conseguir esse objetivo, será que a gente vai conseguir ser feliz? Será que valeu a pena tantas coisas que passamos por isso? Então, tudo isso a gente precisa refletir, precisa tirar uma lição disso. E para finalizar esse vídeo, que já deu 20 minutos, e como eu disse que os meus vídeos não têm cortes, então a última lição desse livro, e a mais importante de toda, é que tudo passa. Não importa a situação que você está passando nesse momento, possa ser uma situação difícil, mas vai chegar o momento que ela vai passar. Então é por isso que a gente precisa também ter esperança que o momento certo de todas as coisas chegará. Nada dura para sempre. É comum quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente olhar como se fosse uma eternidade, como se aquela dificuldade nunca fosse acabar. Mas na verdade acaba, gente. Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa confiar e fazer também o que está em nossas mãos para que a gente consiga sair daquela situação. Porque não basta apenas só acreditar que toda dificuldade chega ao fim. A gente também precisa fazer a nossa parte para que a gente possa ver a solução dessa dificuldade que nós estamos passando. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você em algo. E se ajudou, deixa aqui um comentário. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.